esse nosso conteúdo. O nome do conteúdo é ondulatório. A gente vai dar uma revisadinha e resolver, né, dar soluções para a nossa atividade 1 e 2. Se der tempo hoje, a gente faz a atividade 1 e 2. Se não, eu em algum outro momento respondo a atividade 2 para vocês verem com mais calma, tá? Então, vamos lá, eu vou mostrar um negocinho aqui na tela para vocês, né? Como eu disse, eu vou projetar aqui na tela o nosso material e vou riscando aqui em cima dele, né? Para vocês verem o que a gente estava fazendo nesses últimos dias. Até para quem não viu nas últimas aulas. Então, olha só, né? O que está aparecendo na tela para vocês aí, tá? É o mesmo materialzinho que vocês têm no Google Sala de Aula. Estão chegando a ver ele, né? Então, o que tem aí, ó, o que a gente viu nas aulas passadas, né? Primeira coisa que nós vimos, né, nesse ponto 1 aqui, né? Vou até dar um marca-texto aqui para vocês verem, nessa introduçãozinha aqui, o que a gente viu nessas últimas aulas. Nós vimos o seguinte, por exemplo, né, quando uma pedra cai num lago, né, ou numa bacia com água, ou em qualquer recipiente com água parada, né? O que nós conseguimos ver desse evento, dessa coisa? Nós conseguimos ver uma espécie de círculo, né? Se formando na água, que se expande, vai crescendo, né? A partir de onde a pedra caiu, né, que é o ponto fixo, esses círculos vão aumentando de tamanho. Algo semelhante a isso aqui que vocês estão vendo agora, né? O localzinho que a pedra caiu, ou que a gota caiu, por exemplo, pode ser até uma gota d'água caindo num balde, né, numa cisterna, alguma coisa do tipo. Esse padrão de onda, né, a partir do ponto que caiu, é formado, né? Todas essas ondulações vocês estão vendo na tela nesse momento. Então, caso, por exemplo, vocês já tenham visto um fenômeno desse tipo, né, ele difere um pouco de outros fenômenos que nós vamos relembrar daqui para frente. Se, por exemplo, a gente colocasse qualquer objeto flutuando nessa água, se colocasse, por exemplo, um pedaço de isopor, uma rolha, por exemplo, essas de garrafa de bebida, né, por exemplo, o que ia acontecer quando ele fosse atingido por uma dessas ondulações que a gente acabou de ver aqui? O que aconteceria com esse objeto? Bem, o que a gente nota, né, é que o objeto, por exemplo, ele apenas seria baixado, né, por exemplo, vamos dizer que a onda fosse isso aqui, né, ó, o objeto ele estaria um pouquinho mais para baixo, depois um pouquinho mais para cima, depois voltaria à posição normal. Isso que ia acontecer, por exemplo, lá na superfície da água, né, já que a onda teria essa cara. Se a gente visse ela de lado, né, por exemplo, ela teria mais ou menos essa cara aqui. Então, até vou colocar aqui como amareladinho. Ó, o objeto estaria, né, um pouquinho mais para baixo, depois um pouquinho mais para cima, depois na posição normal. Enquanto a onda não passasse completamente por ele, né, ou enquanto todas as partes da onda não passassem por ele, esse objeto ia ficar subindo e descendo. Mas vejam, aqui, galera, eu estou representando, por exemplo, né, fazendo um desenho aqui, considerando, ó, considerando que o objeto não sai da sua posição. Ou seja, galera, é mais ou menos isso aqui, ó. Se, por exemplo, tá, eu pegasse esse exemplo que eu acabei de dar para vocês aí, né? Deixa eu só abrir aqui para mostrar a vocês como é que seria o objeto no mesmo lugar, passando por várias posições diferentes. Então, seria assim. Espera aí que eu vou jogar lá para vocês verem ele bem bonitinho. Vou botar até aquele lado. Então, por exemplo, eu teria essas possibilidades aqui, tá? Ó, deixa eu só botar mais para cá, porque vai meio que fazer o objeto no mesmo lugar, né? O que aconteceria em 3 momentos diferentes, né? Então, ó, só para a gente ter uma noção rápida da coisa, como é que ia funcionar mais ou menos, ó, vou considerar o objeto todo no mesmo lugar, tá? Ou seja, como se só a onda estivesse passando por ele. Então, pensa só, o objeto, por exemplo, no primeiro momento estando aqui, como eu falei a vocês, né, ele vai mais para baixo. Ó, então, percebe que aqui é como se a onda estivesse passando, daí o objeto parado. Depois, um pouco mais em cima. Depois, até mesmo aqui, ó, nessa posição. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui a respeito disso? Deixa eu só apagar a mão aqui para vocês verem como é que a coisa ficaria mais nítida para a gente, né? Para a gente entender. Então, a coisa é mais ou menos assim, ó. Ou seja, imagine que não tem essa mão aqui, que é só a onda passando pelo objeto. E esse objeto aí é um objeto flutuante, uma rolha, por exemplo, uma partezinha com ar, sei lá, um pedacinho de isopor, enfim.
O objeto fica, então, galera, ó, no mesmo lugar, tá? Sempre. E quem vai passando por ele, vocês percebem aí na história, quem passa por ele é a onda, ou seja, o objeto está aqui, ó, em algum momento, né? Nessa parte aqui, ele está ali, o objeto continua naquele lugar, continua na mesma posição, né? Sempre aqui, por exemplo, né, que eu tinha mostrado para vocês, e vai passando por essa parte sem mudar, ou seja, ele estava aqui, continuou na mesma posição, continuou. Eu quero que vocês observem ao redor. Quem passou por ele foi a onda, né? Ou seja, nós temos aqui então, nesse caso aqui, ó, uma ideia de que o objeto é levado para baixo, depois levado um pouquinho para cima, depois volta na sua posição de equilíbrio, né, em cima da superfície da água. O que eu estou querendo falar com isso? O que eu estou querendo demonstrar com isso? Para que todo mundo veja com uma certa clareza. É que quando uma onda desse tipo aí, né, passar por uma superfície com água, passar por um objeto nele, essa onda ela não carrega o objeto, tá? O que a gente define hoje aqui como fenômeno ondulatório, né, que é isso que a gente está estudando aqui, todo fenômeno ondulatório, vou até frisar aqui de novo, ó, como está aqui, nesse parágrafo, ó, esse exemplo da onda, né, da pedrinha caindo na água, gerando esse tipo de ondulação que vocês viram aqui mais para baixo, né, ó, esse fenômeno aqui da figura 2, é o que nós chamamos de fenômeno ondulatório. E o que é um fenômeno ondulatório? Estou só fazendo um resumo rápido, né, porque nas aulas passadas a gente já viu isso. É qualquer processo periódico. Vamos traduzir isso para a gente aqui. Vou até tirar esse destaque aqui. Então, o que é um processo periódico, gente? Vamos lá. O que é algo periódico? Vou dar exemplos aqui para a gente entender direitinho. O Sol nasce periodicamente todo dia. O que quer dizer isso? Que nós temos um prazo determinado para ele voltar a aparecer. A cada 24 horas. Tem um tempo determinado para isso. Tá? A cada 24 horas o Sol está aproximadamente na mesma posição. Vamos lá, outro exemplo, que é periódico. As fases da Lua. A cada mês, né, passado um mês, é aproximadamente entre 28 e 29 dias. Então, arredondando aí 28 dias, nós temos a mesma fase de novo. Na fase que a Lua está hoje, por exemplo, ela está no quarto minguante, ela está diminuindo, daqui a um mês ela vai estar nessa mesma fase, né, a minguante de novo. Então, observem que demorou um mês para isso se repetir. Então, quando você ouvir falar em alguma coisa periódica, galera, esse periódico significa que é algo que se repete sempre com o mesmo intervalo de tempo, tá? Então, uma onda é alguma coisa desse tipo. É algo periódico, ou seja, uma onda é um processo periódico, é um fenômeno periódico. O que acontece nesse fenômeno? Existe transmissão de energia, tá? No caso, por exemplo, vejam aqui na figura em que, depois que a pedrinha caiu na água, né, por exemplo, a pedra transferiu energia para a água, e essa energia que a gente chama de energia cinética, que é a energia de movimento, essa energia foi transferida para a água e a água passou a se movimentar de forma ondulatória, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então, uma onda, na verdade, é um fenômeno em que há transmissão de energia através de um meio. O meio aqui, nesse caso da nossa figura, né, é a água. Então, por exemplo, o meio é a água aqui, ó. Tá aqui. Essa água é o nosso transmissor dessa energia. E vocês percebem que no canto que a pedrinha caiu, que é aqui, ó, toda a energia é transferida para algumas direções na água. Ou seja, a onda, na verdade, é um fenômeno que nós poderíamos classificar, como eu falei a vocês, periódico. É o que vai se repetindo com o mesmo intervalo de tempo. E, na verdade, ele é uma forma de transmissão, ou seja, um fenômeno ondulatório é caracterizado principalmente por transmitir energia em algum meio, como a água. Aí olha a parte de destaque aqui, ó, sem que exista transporte de matéria. Ou seja, o destaque que eu dei para vocês aqui, agora, na lateral aqui, mostrando, por exemplo, né, eu tentando mostrar para vocês que, por exemplo, esse objeto vermelhinho aqui, né,
ele só fica no mesmo lugar e a onda que vai passando por ele, fazendo hora ele descer, né? Hora ele subir, hora ele estar na mesma posição que ele estava, né, sem a onda passar. O detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês é que não há transporte de matéria, então, quando nós estamos falando de um fenômeno ondulatório. Professor, mas onde é que eu vejo isso? Onde é que esse fenômeno está presente na minha vida? Vamos para um exemplo simples. Esse aqui da pedrinha caindo na água e formando as ondulações é um exemplo mais visual, né? Alguma coisa que a gente consegue perceber visualmente. Mas, por exemplo, as ondas sonoras, né? Ondas sonoras, por exemplo, né, que são o caso dos sons que nós ouvimos. Por exemplo, você está escutando nesse momento aí, né? Através ou do seu fone de ouvido ou através do alto-falante do seu celular, você está escutando a minha voz, né? Talvez com algum outro barulho aí que esteja aqui ao meu redor, né? Então, eventualmente passa um carro aqui na rua, alguma coisa do tipo, o menino chora aqui ali, você escuta esse barulho, esse som, né? Como é que esse som chega até o ouvido de vocês? Bem, observa que, primeiro, não existe nenhuma partícula de ar se chocando contra o seu ouvido, ou seja, no interior seu pavilhão auditivo, né, que é toda essa parte aqui, lá no interiorzinho dele, tem uma membrana bem fininha chamada tímpano. Esse tímpano vibra, tá? Quando uma onda sonora o atinge. Mas esse atingir dessa onda sonora, galera, não é matéria. Por exemplo, no caso lá da água, a gente percebe que as ondulações da água são assim, e não assim. Ela não vai empurrando o objeto. Ela vai fazendo o objeto subir e descer. No ar é bem semelhante, já que ele vai fazendo assim, ó, sem sair da posição, né? Ele vai empurrando, aí essa vibração se transfere para outra parte, se transfere para outra parte, até chegar ao seu ouvido. Ou seja, seu tímpano vibra nesse momento enquanto você escuta a minha voz, transformando essa informação aí em algo que seu cérebro consegue entender. Como isso acontece? Pelo menos na primeira parte aqui, que é a parte da onda sonora, saindo do alto-falante ou saindo do seu fone de ouvido, chegando até o seu tímpano, é uma onda sonora. Ou seja, é uma perturbação, um movimento periódico que onde a energia sai de uma posição, minha boca nesse caso, e consegue chegar até outra posição que é o ouvido de vocês. Obviamente, quem está tratando aqui, que no meio do caminho, né, tem um aparelho, né, que capta o som, tá aqui o bichinho, o microfone, e daí na sua casa tem outro aparelho que reemite o som que eu estou enviando para vocês através da internet. Mas se vocês estivessem aqui, por exemplo, do meu lado, vocês escutariam isso diretamente através do ar, diretamente, ou seja, a onda sonora gerada pela minha boca, pelas minhas cordas vocais, é um fenômeno periódico, se repete aí da mesma forma, né, com o mesmo intervalo de tempo, chega até o seu tímpano, faz ele vibrar. Mas isso, galera, não é, por exemplo, como se fosse um objeto batendo no outro para transferir energia. Por exemplo, antes, lá no exemplo da água caindo, né, da pedra caindo na água, até o momento em que a pedra toca a água, né, até antes disso, não era um movimento ondulatório. Era um movimento de quê, professor? É um movimento que a gente chama de movimento corpuscular, ou fenômeno corpuscular. Por quê? Porque eu tenho um objeto que saiu de uma posição, caiu, chegou em outra. Veja a diferença aqui, vê só. A pedrinha, para poder transferir energia para a água, precisou se movimentar até a água e se chocar com ela. Aí a gente chama isso de fenômeno corpuscular ou fenômeno de partícula. Por quê? Porque um objeto, uma partícula grande ou pequena, precisou sair de uma posição, chegar em outra, ou até se chocar com outro objeto, que é o caso da pedrinha com a água, para poder transferir energia para ela. Mas lá na figura que eu mostrei a vocês, de novo, a mesma figurinha lá da água, vou até colocar ela de novo aqui, na mesma figurinha, percebam, como eu mostrei aqui e aqui na lateral, né, que a água se movimenta para cima e para baixo, tá? Ela se movimenta para cima e para baixo. Mesmo assim, nós percebemos que os objetos que estão flutuando nela não vão para frente nem para trás, eles apenas sobem e descem e ficam na mesma posição. O que isso quer dizer, professor? Que, mais uma vez, que fenômenos ondulatórios, tá? E eles são caracterizados por transporte de energia sem que exista transporte de matéria. Ele pode fazer as coisas vibrarem, mas a onda não carrega os objetos, ela não carrega matéria, massa, não carrega nenhum objeto. Diferente, né? Então, se isso não carrega matéria, é periódico
tá? E constitui transporte de energia, é algo que nós podemos classificar como um fenômeno ondulatório. São vibrações ou pulsações da matéria nos objetos, transmitindo energia sem transmitir matéria, sem transportar matéria junto. Esse é um fenômeno ondulatório. Já a pedrinha se deslocando, matéria, saindo da posição, chegando em outra para transferir energia para a água, seria um fenômeno que nós podemos entender como um fenômeno corpuscular. Então veja que a matéria pode descrever essas duas coisas. Ora ela se apresenta como partícula, né? Ora a matéria se apresenta como onda. O som, por exemplo, é uma onda, né? A luz, por exemplo, é uma onda, é um fenômeno ondulatório. Ondas de rádio é um fenômeno ondulatório. O sinal de Wi-Fi que ou está saindo do seu roteador, você está captando aí através da rede de telefonia aí, também é uma onda, um fenômeno ondulatório de um tipo bem específico que a gente chama de eletromagnético. As ondas na superfície de um lago, de água parada, por exemplo, devido a alguma coisa que caiu, ou até devido ao vento, fenômenos ondulatórios, tá? Porque nós temos transporte de energia sem transporte de matéria. No caso de fenômenos como, por exemplo, vou citar aqui o exemplo, que inclusive está lá na nossa pequena apostila lá, que é esse aqui, ó. Que é o de uma bolinha de sinuca, por exemplo, né? O famoso, aqui, alguns chamam de sinuca, outros chamam de bilhar, né? Observa aqui, então, que para poder, por exemplo, né, ó, essa bolinha aqui, ó, a bolinha marrom, deixa eu dar só um zoom maior aqui para o mundo sacar. Essa bolinha marrom aqui, ó, ela tá parada. Esse V aqui é de velocidade mesmo, tá? Então eu tenho uma velocidade zero, ela está parada, e para fazer ela se movimentar, galera, eu preciso que ela seja atingida pela bolinha branca. Como vocês sabem, né, tem bolinhas coloridas que são atingidas pela branca, ou são bolinhas numeradas, né, de 1 até são números maiores, né? Dependendo do jogo, né, ele pode ter 16 bolinhas, então vai de 1 a 16. Enfim, depende do número lá. Algumas são coloridas, né? Algumas são, sei lá, metade são vermelhas, metade são azuis. Aí cada um coloca as bolas de uma cor, se não de uma numeração, par ou ímpar, enfim. Não importa pra gente aqui. O que importa é que, para que eu possa fazer essa bolinha aqui se movimentar, essa bolinha marrom, eu precisaria, portanto, então, é comum pra gente no jogo, fazer com que essa bolinha branca atinja ela, mesmo que de cheia, mesmo que de lado, atinja ela. Por quê? Porque parte da energia que essa bolinha tem, veja que a velocidade dela não é zero, né? Acaba sendo transferida. Ó. Então, em um segundo momento, a velocidade já não é mais zero da bolinha marrom. E observe também, né, que o que era V antes aqui, ó, só V, passa a ter um outro significado, né, um outro valor. Então, parte da energia que essa bolinha tinha, de energia de movimento, que a gente chama de energia cinética, é transferida para outra bolinha, né, para a bolinha marrom, fazendo com que ela se movimente. Galera, isso foi um fenômeno em que houve transferência de energia? Sim. Mas houve transferência de energia também tendo o quê, professor? Transferência de matéria, ou seja, essa bolinha teve que sair daqui, se deslocar até aqui, se chocar com essa, né, para poder essa se movimentar para cá e essa passar a se movimentar para cá. Ou seja, quando nós temos objetos, partículas se chocando uns com os outros para transferir energia, nós temos fenômeno corpuscular ou fenômeno de partícula. Se nós tivermos, por exemplo, vamos lá para o caso da água de novo, para isso ficar bem claro. Se nós tivermos, galera, energia, tá aqui, né? Energia sendo transferida. A pedrinha caiu, pronto. Acabou o fenômeno corpuscular ou de partícula. A partir de então, aqui na água, nós temos o quê, professor? Nós temos ondulações, ou seja, toda a água acaba fazendo isso aqui, ó, ondulações na água. Essas ondulações, no final ficou horrível aqui, né? Essas ondulações que são transmitidas através da água não transportam matéria. A água sobe um pouco, desce um pouco em outros momentos, em outros momentos ela fica na posição que deveria estar, mas o que nós percebemos? Não tem água, galera, saindo daqui, chegando aqui. Tem água vibrando aqui. Essa vibração vai sendo transmitida partícula a partícula para a vizinha. Veja, não é que uma esteja se chocando com a outra e fazendo com que ela vá batendo como um efeito dominó. Não é isso.
A vibração é transmitida de partícula a partícula, para vizinha, para vizinha, para vizinha, até que ela saia de um ponto e chegue em outro ponto, tá? Isso é um fenômeno ondulatório. Por quê, professor? Porque diferente da sinuca, a água não saiu daqui e chegou aqui nesse outro ponto, né? Vou até colocar de uma cor diferente, né? A água, por exemplo, ela não saiu desse ponto 1 aqui, ó. Tá na cor melhorzinha. A água não saiu do ponto 1 aqui e chegou no ponto 2, por exemplo, né? Ela não teve transporte de água daqui para cá. O que foi do ponto 1 para o ponto 2, professor? Vibração, foi energia. Energia saiu daqui e energia chegou aqui. No caso da sinuca, vamos voltar para lá. O que nós temos saindo daqui, professor? Nós temos as duas coisas. Temos energia e matéria. O que chegou aqui na outra bolinha? Bem, chegou energia e chegou matéria, se chocando e transferindo energia para essa bolinha e fazendo com que matéria, mais uma vez, se movimentasse. Portanto, aqui eu tenho um fenômeno que nós chamamos de corpuscular. E, do outro lado, aqui, nós temos um fenômeno que nós chamamos de fenômeno ondulatório. Vejam que as coisas são diferentes. Semelhante a esse aqui, nós temos qual, professor? O som e a luz. Semelhante a esse aqui, nós temos quando um objeto se choca com outro. Nós temos quando, por exemplo, você joga uma bolinha, ela bate em algum lugar e esse objeto que foi atingido cai, por exemplo. Por exemplo, quando uma bala de um revólver atinge um alvo, transferência de energia e transferência de matéria. No caso do ar ou de uma onda sonora, da luz, por exemplo, nós temos transferência de energia sem a transferência de matéria. Bem, esses dois fenômenos vocês acabaram de observar por aí, né? Acabaram de ser relembrados, já que isso é assunto das aulas anteriores. Esses dois fenômenos estão mais presentes na nossa vida do que você imagina, né? Tem em todos os lugares, a todo momento, estes dois fenômenos nos atingem, né? Estão presentes no nosso dia a dia. A questão toda é, qual deles você nota mais? Você nota mais os fenômenos que são corpusculares. Por quê, professor? Porque são aqueles fenômenos que nós dizemos que não são visíveis. Você não consegue ver o som. Você não consegue, por exemplo, ver de onde a luz saiu. Né? Você não consegue ver o caminho da luz faz. Né? Por exemplo, a lâmpada que está indo no teto da sua casa, você consegue olhar para ela e dizer, poxa, a luz está saindo dali, eu sei de onde ela está saindo. Eu estou vendo que o chão está iluminado, meu rosto aqui está iluminado, eu sei onde a luz está chegando. Mas o caminho que ela percorreu, você consegue ver? Não consegue. Fenômenos ondulatórios, galera, eles são fenômenos menos visíveis para o nosso olho. Você não consegue ver o sinal da internet, né? Você não consegue, por exemplo, ver o calor saindo de um canto para outro. Embora você consiga ver umas tremidinhas no ar, assim, que aí é outra coisa. Mas você, por exemplo, consegue ver quando um objeto vai de um lugar a outro, ele cai em algum lugar, você consegue ver o local de impacto. Você consegue ver que ali chegou algum objeto de massa, por exemplo, minha parede está aqui, se alguma coisa tivesse batido aqui, por exemplo, eu conseguiria ver, né, onde bateu, ou pelo menos ver o caminho que o objeto fez até chegar lá. Mas veja, então, que ondas são fenômenos muito menos visíveis para a gente, né? Ondas sonoras, ondas luminosas, terremotos, que também são fenômenos ondulatórios, tá? Como vocês sabem, né? A maioria de vocês deve conhecer que o estado do Rio Grande do Norte, que é o estado de vocês, ele é muito ativo sismicamente. O que é o ativo sismicamente? O estado do Rio Grande do Norte registra muitos terremotos. Inclusive, no ano de 1986, foi registrado um grande fenômeno sísmico, que foi o terremoto de João Câmara, né? Talvez seus avós aí lembrem desse ocorrido aí em 86, né? Faz mais de 30 anos aí. Nesse caso, 35 anos, né? Errando as contas aqui. 35 anos que esse terremoto aconteceu. Ele foi o terremoto mais destrutivo que o Brasil já teve, tá? Ele não foi o mais intenso, teve outro mais intenso lá no meio ali da Chapada Diamantina, entre a Bahia, Minas Gerais, Goiás ali. Mas foi numa região inabitada, então quase não teve nenhum problema no sentido de destruir casas ou algo do tipo. Mas no de João Câmara, isso aconteceu no meio da cidade, né? Então causou alguns problemas, tá? Beleza? Tranquilo? Ana Paula,
a tela pode estar ficando escura para você por algum problema de internet. Às vezes acontece de você não conseguir carregar a tela, com a internet. Eu vou até fazer um teste aqui, eu vou colocar a tela de novo para mim. Bem, para mim ela está aparecendo aqui, né, na minha tela. Vou girar aqui até a própria tela do celular. Bem, para mim aqui eu consigo ver que ela apareceu, né? Até no meu celular eu consigo aparecer, eu consigo ver que é outra conta. Então, se ela não aparecer para você aí, pode ser algum probleminha de internet momentâneo, tá? Depois ela acaba carregando. Então, bem, galera, já que a gente diferenciou fenômeno ondulatório de fenômeno corpuscular, essa palavra pode ser estranha, né? Mas corpúsculo é partícula, é matéria, tá? Ou seja, olhando para a matéria, ela se apresenta de duas maneiras para a gente. Ora, vocês vão ver a matéria descrevendo fenômenos ondulatórios, transporte de energia sem transportar matéria. Ora, nós vamos ver a matéria se apresentando para a gente como um fenômeno corpuscular, ou seja, tem um corpo saindo de uma posição, chegando em outra, um se chocando com outra, coisa desse tipo, tá? O nosso objetivo, então, nesse primeiro assunto do segundo ano, é estudar os fenômenos ondulatórios. Assunto do terceiro ano, perdão, né? É um assunto que eu estou pegando do ano passado para a gente dar uma revisada, porque, como vocês sabem, as aulas do ano passado foram um pouco prejudicadas por serem somente atividades, né? Então, dito isso, vamos voltar lá para a telinha lá do nosso quadro virtual. Tudo bem. Sabendo, então, dessas coisas, o que é um fenômeno ondulatório, o que é um fenômeno corpuscular, né, já que a matéria se comporta assim, aí foi aí que chegou a nossa atividade 1, né? O que tinha na nossa atividade 1? Que alguns de vocês já fizeram e outros ainda não. Então, vamos responder essas questões aqui rapidinho antes que a nossa aula acabe, tá? Quem não fez ainda, por exemplo, ainda vai ficar disponível para fazer, tá? Que atividades são essas? Essa daqui, tá? Ó. Repetindo mais uma vez, novamente, de novo, no link, na descrição do grupo de vocês tem um link, esse link vai direcionar vocês para vocês entrarem na turma virtual como alunos, a turma virtual da sala de vocês, num aplicativo chamado Google Sala de Aula, tá? Tá lá tudo. Esse arquivozinho que eu estou mostrando aqui para vocês está lá. Ou vocês podem pegar impresso na escola também. Então, vamos lá. Essa questão 1 aqui, ó, está perguntando para a gente o que são ondas. Ou seja, era essa a primeira questão. Depois de você ler esse materialzinho de cima, você conseguiria responder isso. Ou, por exemplo, como você está fazendo agora, né? Você está na aula comigo aqui, a gente acabou de dar uma revisada. Então, o que são ondas, professor? Vamos então definir. A gente acabou de ver que ondas são o quê? É um tipo de fenômeno específico, né? Então, para a gente melhor colocar aqui uma resposta mais resumida, então a gente pode colocar até assim, ó. São fenômenos, ou é um fenômeno, tanto faz, né? São fenômenos periódicos. O que é periódico, professor? Se repete com um intervalo de tempo igual. São fenômenos periódicos. Em que acontece o quê, professor? Em que existe transporte, vamos lá para essa parte aqui que é importante, né, que a gente acabou de frisar bem. Transporte de energia sem o transporte de matéria. Então, definindo bem simplesinho, ondas são fenômenos periódicos. Se eu quisesse ainda colocar assim, ó, e falar que fenômenos periódicos são perturbações, eu também poderia colocar, tá? Perturbações de um meio. Perturbações. Perturbações de um meio, professor, como é que é isso? Um meio pode ser a água, o ar, o vidro, o solo, por exemplo, né? Então, todos isso são perturbações. Então, ondas são perturbações ou fenômenos periódicos em que existe transporte de energia sem o transporte de matéria. Exemplos, como eu já falei a vocês, o próprio som, tá? É um exemplo bem claro disso. A luz é outro exemplo disso. Outra coisa que é exemplo disso são os terremotos. O que mais, professor? Seu sinal aí de Wi-Fi
ou 3G, 4G também, né? São todas ondas, tá? Eu vou só colocar até aqui e depois tem mais exemplos, tá? Então, ondas são o quê, professor? Fenômenos periódicos ou perturbações em que existe o transporte de matéria sem o transporte de energia, tá? Vale lembrar aqui, galera, que essas ondas elas se propagam, elas existem em materiais, água, ar, o solo, vidro, materiais de uma maneira geral. E também podem existir no vácuo, tá? Que é uma condição onde não tem matéria. Tem um tipo de onda especial que existe no vácuo, que a gente chama de ondas eletromagnéticas. Mais para frente a gente vai ver isso mais explicadinho. Olha o que a questão 2 pergunta para a gente. Tá aqui, ó. Qual a principal diferença entre o modelo ondulatório e o modelo corpuscular? Então, qual a diferença dessas coisas? Qual a diferença, professor, de um fenômeno ondulatório para um fenômeno corpuscular? Qual a diferença? A gente acabou de ver isso também na nossa aula. A gente pode resumir também para não ficar tão longa a resposta disso. Então, qual a diferença? Vamos colocar assim. Deixa eu colocar de azul aqui de novo. Então, nos fenômenos... Tem justamente a ver com esse ideia do transporte de matéria e energia, né? Então, nos fenômenos ondulatórios, eu vou começar pelo fenômeno corpuscular, né? Nos fenômenos corpusculares, corpuscular lembra o que, pessoal, pra gente? Lembra partícula, né? Vou até abrir um espacinho aqui a mais só para ficar mais fácil de escrever, tá? Então, nos fenômenos corpusculares, o que existe, professor? Nos fenômenos corpusculares, ao transporte de energia, sim, professor, há transporte de energia no fenômeno corpuscular também. Só que além do transporte de energia, há o transporte de energia com ou juntamente, pode ser para dar mais ênfase, juntamente com o transporte de matéria. Então, nos fenômenos corpusculares, há o transporte de energia juntamente com o transporte de matéria. No caso, para simplificar, né, vou até colocar assim. Nos fenômenos ondulatórios, não há. Nos ondulatórios há apenas o quê, professor? Não há transporte de matéria. Aí a gente pode até colocar aqui para ficar bem entendidinho, nos ondulatórios há apenas transporte de energia. Então vejam que essa é a ênfase, né, que nós estamos dando aqui. Tem uma diferença bem gritante entre fenômenos ondulatórios e fenômenos corpusculares. Os ondulatórios só transportam energia, sem transporte de matéria. Já nos corpusculares, não, né? Corpuscular transporta energia e matéria. Fenômeno ondulatório, apenas energia, tá? Essa é a ênfase que a gente quer dar nessa aula. É justamente isso que eu quero enfatizar para vocês lembrarem sempre. Questão 3 aqui, ó. Essa aqui, ó. Vamos dar uma lidinha nela para a gente avançar e conseguir concluir nossa aula. Ela diz assim, ó. Considerando a figura 3, como você faria para mover a bolinha marrom sem tocar nela de alguma forma? Que figura 3 é essa, professor? É a figura que está lá em cima, essa daqui, ó, da sinuca. Né? É essa daqui. Então, pergunte aí para vocês, né? Conversa de doido não, tá? Como é que você faria para mover essa bolinha daqui? Ela está parada. Agora, qual é a condição? A condição é essa daqui, ó. Esqueça, vou até riscar aqui em cima assim mesmo. Esqueça que essa bolinha existe. Esqueça. Ela nem está aqui. Como é que você faria, né, para mover essa bolinha aqui sem tocar nela? Veja, a questão lá, eu vou até voltar para a questão para vocês verem como é que ela fala para a gente, ó. Ela dá mais uma condiçãozinha aqui, ó.
Isso inclui, ó, não tocar nela inclui o quê? Não usar outra bola, né? Vou até botar a cor de volta aqui. Não usar outra bola também não vale assoprar nem tocar com outro objeto. Então a condição é o seguinte, vamos aqui para o lado aqui e tentar imaginar uma resposta para essa questão 3 aqui. Vamos tentar ver assim. Eu vou reproduzir o desenho aqui só para a gente tentar imaginar a situação. Então pensa só, a situação é essa. Ó. Tem uma mesa de sinuca, bem? Essa mesa de sinuca aqui tem uma bola, que é a bolinha branca. E também tem uma outra bolinha lá, eu vou desenhar ela de azul aqui, tá? Tem uma bolinha azul que eu quero fazer com que ela se movimente. Qual é o nosso objetivo aqui? Bem, eu quero que a bolinha azul ganhe movimento. Nesse momento ela tem velocidade zero. Eu quero que ela se movimente sem tocar nela. Como é que seria possível fazer um negócio desse? Como é que eu conseguiria responder essa questão 3 aqui? Como é que seria a resposta? Bem, vocês acabaram de observar, né, nas explicações anteriores, que uma onda, galera, ela é capaz disso. Né? Ou seja, para eu não tocar nessa bolinha azul aí com nada, nem contra a bola, nem soprando nela, porque aí seriam correntes de ar, né? Correntes de ar, vejam, não é um fenômeno ondulatório. Corrente de ar tem ar saindo de uma posição e chegando em outra, é um fenômeno corpuscular. Então, para que eu pudesse, por exemplo, fazer essa bolinha aqui se movimentar, essa, né? Essa bolinha azul, deixa eu só botar a cor vermelha aqui, para que fizesse essa bolinha se movimentar, eu poderia movimentar ela com uma onda. Então, a resposta poderia ser assim, ó, com uma onda. Como assim, professor? Com uma onda? Como é que seria aqui? Por exemplo, com uma onda sonora. Por quê, professor? A gente acabou de ver, acabou de entender que ondas transportam matéria sem transportar energia. Então, essa pergunta pode até parecer bobinha e a resposta dela está bem simplesinha aqui, resumida, mas uma das formas que eu poderia fazer com que essa bolinha aqui se movimentasse seria através de uma onda. Até agora não está provado, né, cientificamente que pessoas têm poder de telepatia, né, de fazer as coisas se moverem com a mente. Então, desconsiderando essa possibilidade, a possibilidade seria, então, mover essa bolinha daqui com uma onda. Ou seja, eu posso, então, por exemplo, lançar contra ela uma onda sonora potente o suficiente para fazer ela se movimentar daqui. Aí você pode estar pensando nesse momento, né, professor? Como é que uma onda sonora faria esse trabalho? Bem, você já deve ter visto isso, né, em algum momento, e eu vou lembrar isso para você. Vamos supor que passou aí na sua rua um carro com uma potência de som muito alta, ou seja, um paredão desse já vida. E esse som, por exemplo, os alto-falantes Felipe está dando a sugestão de levantar a mesa. Aí você estaria tocando indiretamente na bola, né, Felipe? Porque levantando a mesa, você tá fazendo um tipo de movimento, né, que está levando a bola a se movimentar, mesmo sem ter tocando diretamente nela, você está tocando indiretamente, né, através dessa condição de elevar a mesa. Então, essa não é a resposta. É boa, a sua solução é boa, mas ela não se encaixa, pelo menos, nas condições que nós queríamos aqui, não tocar de jeito nenhum nela. Né? Como eu estava falando do paredão, né? Se, por exemplo, passar um som muito potente na sua rua aí, ele faz algumas coisas dentro de casa vibrar, sei lá, tampa de panela colocada em algum lugar lá, vidro, né? Algumas vidraçarias em casa vibram, janelas, por exemplo. Que mais? As casas que tem gesso, até o gesso pode vibrar. E isso acontece, galera, sem nenhum tipo de deslocamento de ar está se chocando contra os objetos. Isso acontece porque a energia é transportada, tá, pela onda sonora. Você está ouvindo a onda sonora? Então quer dizer que está chegando energia até você. Se essa onda sonora está chegando intensamente nos objetos, ela pode fazer eles se movimentarem. Então a solução lá para movimentar a bolinha, sem, por exemplo, que a gente precisasse tocar ou soprar contra ela ou inclinar a mesa, nós poderíamos então emitir alguma onda sonora, por exemplo, né, suficientemente potente para que ela pudesse, então, se movimentar. Quer ver outra solução? Pode parecer estranho aqui, para o contexto, e Felipe até pode responder aí dizendo que é parecido com a solução, mas se eu bater na mesa
eu não vou estar tocando na bola, né? Mesmo que pareça na situação, eu bater. Vai ser semelhante a um terremoto. Quando eu bater na mesa, a mesa tem um certo, uma espécie de forma com mármore, né, que tem embaixo do paninho lá. Quando eu bater na mesa, a energia que eu transferir para a mesa vai ser direcionada pelo menos em 2 dimensões ali, né, na própria mesa, e parte dessa energia vai ser levada para a bolinha. A bolinha vai vibrar. Ou seja, eu usei também uma onda. Nesse caso, não foi uma onda sonora. Eu fiz eu causei um fenômeno ondulatório nesse mármorezinho, né, que tem embaixo da mesa. Ele transmitiu energia, né? Eu bati na mesa, nesse ponto que eu bati, eu transferi energia para aquele ponto. Aquela energia foi sendo transmitida para todos os pontos da mesa através de quê? Através de vibrações na mesa, o fenômeno ondulatório. Podem chegar até a bolinha e fazer ela se movimentar. É uma outra solução para isso aí. Bater na mesa, então, causaria uma onda que se movimentaria nas partes da mesa. Essa onda, que é transporte de energia, faria a bolinha se movimentar. Então, são possíveis soluções para essa questão, para que você não tocasse, por exemplo, literalmente e diretamente na bola, tá? O propósito dessa questão aí, quando eu achei interessante, né, é mais uma vez debater a ideia de que ondas podem e tem esse poder, né, de transmissão de energia sem transmissão de matéria. E última questão, para a gente fechar, a questão dizia assim, ó, essa 4 aqui, tal, ela perguntava para a gente, o que diz o princípio da complementaridade? Para fechar, galera, ele estava até aqui, ó, um pouquinho mais em cima do nosso exercício, e ele diz assim, ó, tá, a partir daqui, ó, o princípio da complementaridade, ó, estava até destacado, ele diz isso aqui, ó, que a matéria ela pode se comportar como, professor? Ela pode se comportar como onda, são fenômenos nublatórios, pode se comportar como partícula, mas nunca ambos ao mesmo tempo. Então, a solução aqui, ó, para o nosso exercício 4, se eu puder colocar a resposta aqui, ó, vou botar aqui, tá? Questão 4, seria alguma coisa desse tipo aqui. A matéria pode se comportar como onda, pode se comportar como partícula, mas nunca os dois ao mesmo tempo, né? A matéria. E quando eu falo a matéria, galera, é tudo mesmo que existe, tá? Tudo formado por átomos e moléculas como nós conhecemos. A matéria, então, pode apresentar, vamos colocar assim, né? Fenômenos ondulatórios e corpusculares. Então, isso aí a gente já viu, né? Ele pode apresentar os dois. Corpusculares. Mas isso nunca vai acontecer simultaneamente, que quer dizer ao mesmo tempo. Então, nunca simultaneamente. Então, essas que vocês estão vendo aqui, seriam as respostas para a nossa atividade 1, tá? Essas 4 respostazinhas, pessoal, elas seriam as respostas, obviamente, né, que se você escreveu as mesmas coisas com palavras diferentes, você pensou em respostas, mas com palavras diferentes, também estaria correto. Ou seja, a ideia é esse resuminho aqui. Ondas são fenômenos ou perturbações periódicas, transportam energia sem transporte de matéria. A matéria pode se apresentar de maneira, né? Vou até cancelar a telazinha aqui, né? Ondas são fenômenos periódicos que transportam energia sem transportar matéria. A matéria pode se apresentar de forma como onda e pode se apresentar de maneira corpuscular. Qual a diferença, professor? O modelo corpuscular transporta energia com auxílio do transporte de matéria. Já o modelo de explicação da natureza da matéria como onda transporta energia sem transporte de matéria. E esses dois fenômenos, embora presentes, eles são complementares. A matéria se comporta das duas formas, portanto, explicar a matéria de uma forma só é incompleto, mas explicar a matéria das duas formas são explicações complementares, por isso o princípio da complementaridade. A matéria ora se apresenta como onda, ora se apresenta como partícula, mas nunca os dois ao mesmo tempo, pelo menos na nossa física, que a gente chama de física clássica, tá? Galera, isso era o que tínhamos para hoje, tá? Nossa aula vai se encerrando por aqui, certo? Espero que vocês tenham conseguido
captar aí a mensagem do que eu queria passar a respeito dessa introdução dos fenômenos ondulatórios, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos tratar das classificações das ondas, né? Como é que uma onda pode ser classificada, e onde é que elas surgem, né? Que é a sua natureza, como é que elas vibram, o que é uma onda unidimensional, bidimensional, tridimensional, onda mecânica, onda eletromagnética. Esses são assuntos para a próxima aula, tá? Pelo menos por hoje, nós vamos ficando por aqui, tá? Eu queria agradecer muito a paciência de vocês e a presença de vocês e desejar uma boa noite e até semana que vem, tá? Tchauzinho, um abraço, fique com Deus e até a próxima. Daqui eu vou, tá? Tchau, fui.